tombamento, né, por um lado, é um status, né, que a cidade ou aquele monumento ganha, né, quer dizer, no momento que ele é tombado, ele está sendo dito que ele tem um valor especial. Né? Isso traz responsabilidades, né? Significa que a sociedade local e o poder público tem que preservar esse patrimônio. Então, quando isso tem a ver com os tombamentos, tem a ver também com a inscrição como patrimônio mundial, como é o caso de São Luís. Quando São Luís recebeu o título de patrimônio mundial, né, significa, né, que além do status, né, está havendo também uma série de responsabilidades que o governo federal, o governo do estado, a prefeitura e a sociedade local têm que ter com a preservação desse patrimônio. Se isso não ocorre, esse patrimônio ele realmente corre o risco de entrar no que eles chamam, primeiro, numa lista do patrimônio mundial em risco, né, que são aqueles bens que estão sofrendo algum tipo de agressão que podem vir a desaparecer, né, ou podem, né, e se não é feita, não tomada nenhuma atitude, esse bem pode perder o título de patrimônio mundial. Como eu disse anteriormente, São Luís tem uma série de problemas que tem a ver com a gestão, com o abandono dos casarões, com a falta de programas de desenvolvimento socioeconômico, né, que faz com que esse patrimônio sofra com as causas dessa falta de planejamento e de ação, né, que é a degradação dos espaços públicos, o abandono dos casarões, a infraestrutura que começa a ficar deficitária, né. Então foi nesse sentido, já vendo que há um problema a ser enfrentado sério, né, que São Luís se tornou, foi inscrita nesse programa de ação. A perspectiva é que através dele a gente, né, consiga recuperar esse processo, né, estancar esse processo e começar a recuperar, para que São Luís realmente não venha a correr um risco mais sério de perda desse tipo. Que isso está sendo feito para recuperar? Isso é um problema sério, porque, primeiro, é um tipo de roubo que é tipo assim, é o roubo formiguinho, o cara vai lá e tem um azulejo, né? Para você identificar isso, quando você consegue identificar a pessoa, então você consegue processar essa coisa toda, mas é muito difícil, né? O que a gente vem trabalhando é tentar conscientizar, principalmente as pessoas que fazem esse comércio, né, que existem outras formas de se utilizar da imagem do azulejo, né, do objeto, né, como souvenir, sem necessariamente ter que criar o azulejo antigo. Eu posso fazer réplicas, reproduções, né, uma série de formas que eu posso, né, comercializar esse tipo de produto. E conscientizar principalmente as populações locais, né, dessas áreas onde ocorre isso, né, da importância que aquilo, né, faz parte dela, porque muitas vezes, por exemplo, são áreas que tem uma população pobre, né, então às vezes ela vem um azulejo daquele para comprar uma comida, a refeição daquele dia, né. Então a gente também tenta conscientizar, tenta mostrar que esse patrimônio, né, pode servir como uma fonte de renda sem ter que degradá-lo, mas é um problema permanente, né, que a gente tem que estar todo instante acompanhando. Complicado, deixa eu lhe dizer. Aqui em São Luís são cerca de 1.300 imóveis que estão dentro da área federal, né, sob responsabilidade do IFAM, e mais uns 4.300 por aí de tombamento do governo do estado. Então chega a mais de 5.500 imóveis que são considerados patrimônio estadual, federal, patrimônio da humanidade. Em Alcântara a gente tem mais 900, né? Então é um número grande. Hoje aqui em São Luís a gente tem uma média de 8 a 9% de imóveis que estão numa situação de abandono, de arruinamento, né? Situações mais críticas, né? E tem algo em torno de uns 10% a 12% de imóveis que estão em abandono. Não estão aí numa situação de degradação, mas estão sem uso. Você percebe que o proprietário pouco, né, faz pelo imóvel e com o tempo ele poderá entrar em risco. Então você vê que tem uma parcela aí, algo em torno de 25%, 20 a 25% dos proprietários dos imóveis de São Luís, né, que ainda não tem uma atitude responsável com esse patrimônio, né? E isso preocupa, porque na medida que esse patrimônio, né,
não recebe a atenção do proprietário, ele vai entrar num processo de ruína e poderá até vir a desaparecer. Então a gente mantém uma ação fiscalizatória, né, no sentido de notificar o proprietário, fazer, né, você tem uma responsabilidade e tal. E quando isso não ocorre, então a gente apela para a justiça, né, para que o Poder Judiciário faça com que esse proprietário cumpra o seu papel. Bom, são alguns dos instrumentos que é possível. Agora, é claro, nem sempre o Poder Judiciário responde dentro do ritmo que a gente necessita, né? Até porque a gente sabe da demanda, superlotação do processo, do juiz, essa coisa toda. Né? Mas, assim, uma parte desses proprietários, de uma forma geral, mantém seus imóveis, preserva até que tem alguma relação efetiva com esse imóvel ainda, né? A gente tem uma parcela de investimentos que chegam ao acho que 5% desses imóveis anualmente recebem algum tipo de investimento, são comprados para se transformar em novos negócios, novas moradias, às vezes uma pousada, coisa desse tipo, né? E o IPHAN mantém um programa de recuperação, né? Quer dizer, quando a gente percebe que há uma situação limite, emergencial, né? Então o IPHAN muitas vezes realiza essas obras. Então nos últimos anos, 5 anos, cerca de 40 imóveis foram recuperados em situação emergencial, né? Eles são feitos em situação emergencial, quer dizer, o IPHAN vai lá, faz a obra, né? E esses proprietários são cobrados. Ao todo, eu acho que cerca de 25 imóveis estão em procedimentos judiciais, né? Alguns condenados, outros já executando a obra, outros nós fizemos a obra e estamos cobrando, né, o que foi aplicado, né, que se trata de recurso público. Então, recurso público normalmente só pode ser aplicado em imóveis públicos, em projetos que tenham, né, um amplo alcance, né, não os imóveis apenas isolados. A não ser que o proprietário realmente não comprove que não tem condições, né? Por exemplo, agora no final do ano passado a gente entregou uma situação desse, um imóvel aqui no Beco da Pacotilha, né? Que é um imóvel de herança, onde moram 6 famílias mais ou menos, né? E não tinha condição nenhuma de recuperação, comprovaram que não tinham, né? Mas a maioria não tem emprego, vive dos bicos, dos auxílios, né? Bolsa Família, Bolsa isso, aquilo, outro, que não tem condição de manter. Então a gente tem que ir lá fazer, nessas situações, né, comprovadas, né, não há uma cobrança, né, há um compromisso que esse proprietário, né, a partir do momento que ele recebe um imóvel recuperado, né, que ele mantenha uma conservação, né, para que ele não volte novamente a entrar em risco. Então a gente tem uma diversidade de situações, né. São Luís tem uma vantagem, acho, comparado com alguns outros centros históricos do país, né. Já foram feitos muitos investimentos. Então, se você for olhar a infraestrutura geral da área protegida, principalmente a área federal, ela mantém um nível de qualidade bom, né? E se você olhar mesmo esses imóveis que estão em situação de risco, é um percentual comparado com outros centros históricos até, digamos assim, não vou chamar bom porque não existe bom em degradação, né? Mas assim, aceitável, né? Que é algo em torno de 8%. Agora, é claro, se você não tiver um processo de vigilância, acompanhamento, isso pode, né? Por isso que essas são série de projetos e programas em paralelo para que a gente possa evitar isso.